Obviamente a gente nunca abandonou a prestação de serviço, a gente parou de prestar serviço só em 2019, um ano depois de ter feito já uma cama financeira interessante. E aí surgiu uma oportunidade, no ano anterior à pandemia, de comprar uma área em parceria com outros 2 investidores, porque aí sim, aí a proporção financeira era bem maior. Que deu certo, a gente conseguiu comprar e aí então nós éramos eu, o meu então sócio e outros 2 investidores de fora a se aventurar na primeira construção em altura. Eu boto entre aspas o em altura porque foram 4 pavimentos. Pode parecer nada para outras pessoas ou para o mercado. E pareceu de fato, até legal falar isso, pareceu de fato, porque a maioria das empresas não deu muita bola para o nosso lançamento, porque era uma coisa pequena, eu até entendo, mas para nós era muita altura, porque a gente estava ali fazendo na raça e no suor. E aí, de fato, a gente entrou, estudou bastante sobre esse novo mercado, fez acontecer o ON1, que foi o primeiro empreendimento em altura. Até dá para tirar as aspas, né? Tem altura. A gente suou muito para fazer. Se querem achar que é baixinho, não tem problema. Façam um maior. E aí na concepção do nome, eu lembro da gente fazer reuniões assim, a gente não tinha um norte, né? Porque como era o primeiro, a gente tinha que montar todo um conceito. E aí nós chegamos no ON1, que não tem nada a ver com o on-off, não tem nada a ver com o on da palavra ligar em inglês, mas sim de uma abreviação, porque eu sempre gosto nos meus negócios de falar que é muito difícil fazer o simples. Rebuscar, inventar coisa é muito fácil, mas fazer o simples é difícil. E a gente busca fazer o simples sempre. Então a gente chegou numa reunião e aí a sugestão era, cara, por que a gente não faz ON1? Porque ele vai ser o número 1. E aí ficou ON1, o número 1. E aí ele soa bem também, ON1, ele é fácil de falar, enfim. E a gente ficou muito, muito, muito satisfeito com esse conceito. Eu também estava muito cansado já em 2019 da prestação de serviço, porque a gente lida com muita gente. Nós éramos os intermediários entre o proprietário da casa, o arquiteto que projetava, a equipe que executava, todo mundo jogando com seus interesses. Infelizmente as pessoas não tinham um bom senso de entender o que era horário do meio-dia, o que era final de semana, o que era Natal. Então assim, eu lembro de um desgaste muito, muito grande da minha pessoa que fez assim, com muita convicção, parar. Eu digo, cara, não é mais pra mim, eu cumpri a minha missão, eu fiz o que fiz, acredito que fiz com qualidade, tenho uma relação boa com todos os clientes, então assim, se eu seguir fazendo isso, eu sei que eu vou perder. Vai ter algum momento que eu vou estourar e não é isso que eu quero pra mim. E aí eu sentei, nós já estávamos na pandemia, já separados fisicamente, eu e o meu então sócio, e ele sempre teve um perfil de gostar mais da prestação de serviço, uma pessoa mais paciente que eu e com mais talento até para fazer essa gestão. Então a gente sentou, acertou que ele tocaria a parte de prestação de serviços e eu focaria 100% dos meus esforços na incorporadora. E foi aí que veio a Otimiza Rentáveis, porque eu comecei então durante a pandemia, precisava vender. Não tive um abraço de muitas empresas, obviamente não vou citar nomes, mas tiveram sim empresas que nos abraçaram, é verdade, mas foi a minoria delas e aí a gente é muito grato a essa minoria até hoje, mas não quero ser injusto, então não vou citar nomes. Mas como era a minoria, eu precisava ir para a internet, eu precisava educar o público consumidor, eu precisava mostrar como era investir em imóveis. Eu sempre brinco também, nós não fomos os primeiros a fazer 100% de vendas nos nossos empreendimentos, mas nós fomos os primeiros a explicar para o público por que isso é importante, por que isso é legal. E isso foi feito, cara, não dá nem pra dizer que é na sala da minha casa, porque eu morava num apartamento de 30 metros quadrados e a sala era a cozinha, que era o quarto, e que era a sacada, que era a lavanderia, que era o sofá, só tinha parede no banheiro, assim. Então eu fiz ali um fonezinho de ouvido, tem até hoje online os vídeos nas nossas páginas, a produção de conteúdo e comecei a gerar uma audiência e uma autoridade dentro do tema e eu vi que a produção de conteúdo de prestação de serviço já não se encaixava mais. Então eu e o meu então sócio, a gente decidiu romper com a comunicação, vamos criar uma incorporadora e um escritório prestador de serviços, cada um tocando a sua parte, mas a gente ainda como sociedade. E aí, depois de muito pensar, eu também nunca gostei de mais do mesmo, então assim, eu me negava a botar o nome Otimiza Empreendimentos, porque todo mundo é empreendimento, e eu não sou todo mundo, fui criado assim em casa, né? Tu não é todo mundo, mas todo mundo vai, não, mas tu não é todo mundo. Então, aquela coisa que a gente conhece. Pelo fato de ter sido criado, né, não sendo todo mundo, eu não queria que a minha empresa fosse igual a todas as outras. Então, eu comecei a ir um pouco mais a fundo nessa questão de conceito, com as pessoas que me ajudaram a criar o ON1 também, e
aí a gente começou a pensar, o que a gente entregava de fato? A gente entregava apartamento, a gente entregava transparência, e eu sempre digo, e aí repito aqui, um conceito bem importante que é, a Otimiza vende tranquilidade e independência. O meio para isso são apartamentos compactos e rentáveis na zona universitária. E aí eu comecei a pensar, tá, mas o que a gente entrega? Tranquilidade, rentabilidade. E aí rentabilidade começou a martelar no meu nome. Cara, é isso, eu tô produzindo cada vez mais conteúdo. Então, cara, o que os imóveis da Otimiza são? Putz, rentáveis. Foi caminhando um dia, ouvindo música que veio, e aí, tipo, aquele bagulho que depois de muito trabalho, muito suor, óbvio, explode a nossa cabeça, assim, porra, Otimiza rentáveis. Cara, eu lembro que eu anotei, assim, mandei uma mensagem pra mim mesmo, da forma mais tosca possível, e cheguei em casa, eu digo, cara, é isso. E aí apresentei pra todo mundo, e todo mundo assim, pá, é verdade. E aí virou a Otimiza Rentáveis no meio do nosso primeiro empreendimento.